Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Que Deus abençoe sua palavra, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por estarmos nesta noite na tua casa, casa chamada de oração. Te adoramos, Senhor, pelo dia que passamos, pelos livramentos. Alguns soubemos e outros somente os teus anjos e o Senhor mesmo, porque o Senhor nos livrou sem que percebêssemos. Por isso, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada livramento, por cada flecha que foi lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa família. E o Senhor, com o teu escudo, nos protegeu. Nós te adoramos, Senhor, porque não há Deus como o Senhor. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, quando nós nos sentimos fracos, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E digno é o Senhor, e reconhecemos que é o Senhor que fez isso e faz e fará sempre em nossas almas. Te louvamos pela oportunidade de culto que temos nesta noite e imploramos-te, venha ao nosso socorro e fala-nos, Senhor, com poder e autoridade. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Poderia sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Finalzinho do capítulo 2, versículo 26, e aí o capítulo 3, até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, e do 3 até o versículo 8. Esse texto muito conhecido por todos nós estamos neste mês que sempre é reservado ao mês da família, né, do lar, e eu estava pensando sobre família e lembrei deste texto, que diz assim, versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e corre atrás do vento. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Hoje eu quero começar pregando, né? Enquanto nós ainda temos algumas pessoas para chegar, se chegarem, mas eu gostaria de pensar com os irmãos sobre nossa família e sobre o tempo. Não é? Todos nós sabemos que o tempo
é algo valioso na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Parece que quanto mais envelhecemos, mais somos conhecedores desta verdade, que o tempo é precioso. Outro dia, as minhas filhas nasceram. Daqui a pouco, elas vão estar dando os netos. Um dia desses, seus filhos nasceram, né, irmã Ruth? O Antônio, não é? Hoje já estão todos grandes, né? Irmã Ruth já tem netos e tudo, bisnetos, né? E tudo, não é? Então a gente percebe que, sem se dar conta, o tempo passa muito rápido. E o texto aqui nos fala sobre essa dualidade das coisas que acontecem no tempo, sobre esse equilíbrio que acontece no tempo, e que nós precisamos pedir a Deus orientação, porque tudo é vaidade. Então, um dos grandes problemas hoje no meio familiar que eu percebo é que muitas vezes os pais e os filhos e a própria família não consegue, diante de Deus, saber qual o tempo que está vivendo. Esses dias eu estava conversando com um casal e a reclamação da mulher era a seguinte: olha, quando nós éramos mais novos, no início do casamento, tudo que eu falava ele aceitava. Agora, depois de 40 anos de casado, eu estou em crise, pastor, porque tudo que eu falo, ele não aceita. O que aconteceu? Eu falei, o tempo. Coisas que davam certo no passado, hoje não necessariamente dão certo. E a gente perceber essa coerência do tempo de Deus na nossa vida é muito importante, para que a gente não pare e a gente ache que a gente sempre vai plantar e nunca vai colher. Ou que a gente sempre vai abraçar e nunca vai ter o tempo de parar de abraçar. Que a gente sempre vai ter o tempo da alegria e a gente não vai ter o tempo da tristeza. Que a gente sempre vai ter o tempo de edificar e não vai ter o tempo de derribar. As coisas acontecem na nossa vida por um ciclo de vida. E o importante na palavra de Deus é nós vivenciarmos cada experiência com o máximo de qualidade que Deus permitir nós vivenciarmos. E pedimos a Ele sabedoria para lidarmos em cada tempo. Por exemplo, quando os nossos filhos são pequenos, a maneira com que exercemos a autoridade sobre os nossos filhos é de uma maneira. Nós podemos usar a vara, conforme diz a palavra de Deus. Nós podemos dizer para eles, vem, eles vêm. Se não vier, colocamos de castigo, não é? Podemos tirar privilégios, mas quando eles se tornam grandes, nós temos a única ferramenta, ou pelo menos duas únicas ferramentas: joelho no chão e a nossa autoridade de vida e de palavra. Quando nós dizemos aos nossos filhos, se você fizer isto, vai acontecer isto, e acontece. Então eles entendem que o pai ou a mãe têm autoridade e ainda podem significar alguma coisa na vida deles. Mas o tempo muda da vara para a influência. Assim também na nossa vida de casados. Não é? Coisas que davam certo no início do casamento, necessariamente não dão certo no meado do casamento e no final do casamento. Por exemplo, quando nós começamos a nossa vida, eu vejo os casais. Eles não querem mais um apartamento pequeno. Eles querem comprar um apartamento, compram com 2 quartos, depois 3 quartos, depois 4 quartos, não é? Constrói verdadeiras casas, mansões. Depois nascem os filhos, depois os filhos saem. Aí eles vendem tudo para uma coisa menor. E depois chegam os netos, aí eles têm que comprar tudo novamente. Mas o importante é a gente vivenciar na presença de Deus cada tempo.
Eu tenho percebido que muitos pais, principalmente dessa geração nova, colocam os filhos na creche. Eu não tenho nada contra a creche. Mas eles não têm mais tempo para os filhos, muitas vezes. A mulher trabalha fora, não tem nada contra a mulher trabalhar fora. Mas trabalha fora a mulher, trabalha fora o homem, querem ter dinheiro, e é o tempo de abraçar o filho, é o tempo de trabalhar com o filho, não querem gastar dinheiro com uma secretária para passar roupa, para lavar, porque tem que segurar o dinheiro. Final de semana, ao invés de abraçar o filho, está limpando a casa, aí o filho fica de um lado para o outro, fica nervoso, bate na criança e perde a primeira infância, que é a parte mais preciosa do tempo. E depois, lá na frente, quando não puder mais abraçar, porque a vida, os filhos são como passarinhos, né? Eles vão sentir saudade, porque no momento do abraço, estavam tão ocupados que não puderam abraçar. Meus irmãos, a melhor coisa da vida da gente é a gente saber qual é o tempo certo para as coisas. Eu estava ouvindo uma palestra sobre terceira idade e o pastor que estava falando, ele era muito otimista com a terceira idade. Louvado seja Deus, né? Então ele estava dizendo assim, um homem de 70 anos, uma mulher de 70 anos, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, pode fazer tudo. E aquele pessoal da plateia estava vibrando, né? Vibrando. Aí ele disse, mas esse mais já começou a afundar. Né? Se cair, dificilmente os ossos se ligam novamente. Se tiver uma doença, é mais difícil recuperar. Não é? E a palavra de Deus diz isso mesmo. Diz que quando a gente vai envelhecendo, os nossos dentes vão ficando mais fracos, nossos cabelos, nossos ossos, não é? Então, o que nós precisamos fazer enquanto nós temos força? Trabalhar para o Senhor. Fazermos as coisas que precisamos fazer. A pior coisa é uma pessoa de melhor idade querer dar uma de jovem. Passou o tempo. Já não dá mais para fazer isso. Já não dá mais para fazer estripulia. Já não dá mais para fazer aquilo que a cabeça quer que faça, mas o corpo já não dá mais para fazer. Eu não estou pregando aqui que a terceira idade tem que ficar sentada, dormindo e com cuidado, mas tem que entender que o tempo de plantar passou. E agora é tempo de colher. Por isso que é bom a gente plantar e plantar bem na hora certa. Esses dias eu estava recebendo um menino no gabinete pastoral que ele arranca toda a pinta do corpo que ele tem, ele vai arrancando. Tipo doença da pessoa que arranca cabelo, ele arranca todos os sinais, todo o corpo ferido. Todo o corpo ferido. Então, os pais vieram falando assim, ele está endemoniado. O demônio está fazendo isso. Lógico que toda coisa ruim, o demônio está por trás, não é? Porque isso não é uma coisa normal. Mas aí eu comecei a ouvir a história da família, não é? E aí eu comecei a entender por que esse menino faz isso. Né? A mãe foi rejeitada. Não teve mãe e não teve pai. Foi criada por uma outra pessoa. O filho é muito parecido com a mãe. A mãe é depressiva. O pai é afastado da criança. Então, o que acontece? Ele não teve, na fase de infância, o primeiro amor. E quem não tem primeiro amor, na fase da infância, só o poder de Deus mesmo para trabalhar a vida toda da pessoa. Então, o que ele faz? Como ele se sente culpado psicologicamente, ele se pune. Ao invés de se retalhar, ele vai puxando. A mesma coisa com a doença de tirar cabelo. Vai se punindo. Então, o problema não é o demônio. O problema é esta família que precisa entrar no eixo. Perdeu o tempo certo de entrar no eixo. E agora tem que pedir a Deus misericórdia
para que Deus faça uma transformação que deveria ter sido feito não agora, aos 16 anos que o filho tem, mas quando ele tinha 2 anos de idade, que é a hora que a gente infunde o primeiro amor e o fundamento do amor na vida de uma criança. Portanto, nós precisamos entender qual é o nosso tempo. É interessante que o texto diz: há tempo de matar e há tempo de curar. Não é? Um cavalo, por exemplo, se ele quebra a perna, se ele tem alguma coisa, não adianta tratar, adianta? Não, tem que sacrificar. Mas há tempo também para a gente curar. Há coisas da vida que a gente precisa sacrificar. Por exemplo, a pastora, quando a Thaís era pequena, ela cresceu em creche, não é? Casinha eu trabalhava e eu também. E a Thaís foi uma criança muito especial, no sentido de que ela era sempre muito... Ela já nasceu e ela já dormia com a roupa. Né? Ela era muito carente, uma criança muito carente, muito sensível. E desde que a gente se entende com ela maiorzinha, ela tinha uma dor de cabeça que ninguém sabia o que era. Nós levamos em todos os médicos a Thaís. Fizemos todos os exames. Fomos os melhores especialistas. E todos diziam, ela não tem nada. E essa menina com dor de cabeça. Até que um dia, uma pessoa mandada por Deus disse para a pastora e para mim, me lembro como se fosse hoje, o que essa menina precisa é de carinho. Vocês estão trabalhando demais. Ela é uma criança que precisa de carinho. A Fernanda não precisa tanto, ela precisa de estar junto. Foi uma decisão difícil da pastora, porque ela ganhava muito mais do que eu. Mas ela abriu mão do emprego dela, e nós abrimos mão de muito conforto que o emprego dava para ficar com a Thaís. Na primeira semana que a Thaís ficou com a mãe o dia todo, acabou a dor de cabeça. E hoje, ainda hoje, com 22 anos, se a gente descuidar, ela tem dor de cabeça. Aí quando ela tem dor de cabeça, eu dou, abraço, beijo e vai embora dor de cabeça. Não é? Foi um tempo difícil de derribar, de diminuir sonhos. Por quê? Porque nós tínhamos um sonho maior, um projeto de Deus que era um filho. Há tempo que a gente tem que construir muito, trabalhar muito, porque a gente tem um projeto, então a gente tem que trabalhar muito, não é? E o importante é a gente sempre pedir a Deus, Senhor, qual é a prioridade? Irmãos, eu tenho visto aqui na igreja, muitos pais com filhos, famílias às vezes bem tradicionais da igreja, que conhecem muito de Bíblia, que não trazem seus filhos pequenos na EBD. Não trazem seus filhos na igreja, faltam muito na igreja. O tempo da gente incutir a salvação, incutir a palavra é quando eles são pequenos. E muitas vezes a gente percebe que eles vão crescendo e depois os pais reclamam que não tem ministério de jovem, que não tem isso, que não tem aquilo, que o filho não se entrosa, o filho não faz isso. Mas ele não se entrosa porque quando era pequeno, pelo menos os que nasceram na igreja, eles nunca se entrosaram. Porque eles nunca foram para a classinha. Nunca aprenderam a palavra de Deus na igreja, porque os pais estavam muito ocupados e os filhos se tornaram críticos de igreja. Mas eles não estão mais acostumados. Há tempo em que a gente decide a igreja não por aquilo que a gente quer, mas pelos nossos filhos. Não é verdade? Um casal que está vindo para a nossa igreja, ele falou, pastor, eu até não gostaria de vir para esta igreja. Nada contra a igreja. É que eu gosto de uma igreja mais animada. Né? Assim, mais... Eu acho que ele quis dizer mais. Mais aleluia, mais glória a Deus. Mas os meus filhos amam a classe da escola dominical. E nós vamos ficar nesta igreja por causa dos nossos filhos. É isso aí. Agora é hora. Quando eles crescerem, vocês ainda têm tempo para escolher a igreja que vocês querem ser. Mas é melhor que seus filhos estejam entrosados na igreja e você ganhar a alma dos seus filhos
do que você estar muito bem em outro lugar e perder algo. Uma outra coisa que eu acho interessante em Brasília é o tempo do casal. Eu nunca vi isso, é a primeira vez aqui em Brasília. Seria um escândalo em São Paulo. Por exemplo, quer ver só um escândalo em São Paulo? O homem numa igreja e a mulher em outra. O marido numa igreja e a mulher em outra. Isso é um escândalo. Isso em São Paulo seria assim, um casal em fracasso completo, em colisão completa de relacionamento. Também em São Paulo seria um absurdo um filho de pastor não estar na igreja do pastor. Está em outra igreja. Aqui não. Aqui nós temos, se eu contar, acho que 11 filhos de pastor. Dá para fazer até um congresso de filhos de pastor. E tem também mulheres que estão numa igreja aqui, que estão na nossa, e os maridos em outra. E assim por diante. Seja qual for o motivo, não é tempo de um homem e uma mulher se separar no culto ao Senhor. É abrir brecha para o diabo entrar. O tempo da gente ficar junto é muito importante, porque vai vir o tempo em que a gente não vai ficar tão junto mais. Seja pela doença, seja pela luta, e assim por diante. Eu quero terminar minha palavra nesta noite contando a história do pastor Saulo, que foi meu auxiliar na Igreja Batista de Curuçá. Um exemplo maravilhoso. Um bom pastor, pastor de família. A esposa dele está com ele, viva, Noemi. Ministro de música, dirigiu o coro da igreja, o coro feminino, tocava muito bem o piano. Um dia ela teve um derrame. Um casal novo, ela teve derrame aos 45 anos de idade. Ele também, um casal fino, com 3 filhos maravilhosos, ela teve um derrame. E o derrame dela foi um derrame bem drástico, que a levou a ficar acamada durante 5 anos da sua vida. E eu me lembro que, conversando com ele, eu disse, e agora? Como você vai fazer? Ele disse, pastor, eu tive bons tempos com a Noemi. E agora são os maus tempos. E eu tenho que aprender a vivenciar esse tempo de dor. Eu casei não só para a saúde, mas eu casei também para a doença. E eu vou ter que me virar para atendê-la. E assim foi. E hoje ela vai à igreja, ela já não toca mais o piano, ela fala com pouco dificuldade, mas é uma prova viva de um casal que se ama e que soube aproveitar o melhor do tempo. E não houve arrependimento de aproveitar o melhor do tempo. Mites Matias tem uma poesia que ela diz assim, se queres dar-me uma flor, dê-me agora, porque o lugar para onde irei, não necessitarei de flores. Então, nós precisamos pedir a Deus um milagre mesmo. Esse milagre de olharmos o nosso tempo com respeito. Olharmos o nosso tempo como presente de Deus, como mordomia do Senhor. Olharmos o nosso tempo com sensatez. Olharmos o nosso tempo pedindo a Deus sabedoria e falar, Senhor, o tempo que eu estou vivendo agora, eu quero viver na maior pujança que eu possa viver na presença do Teu Espírito Santo. Porque o amanhã eu não sei, mas poderá ser um bom amanhã como poderá ser um mau amanhã. Porém, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Uma das coisas que eu sempre faço, agora eu vou, para quem não sabe, dia 18 eu vou operar a coluna. Vou ficar, acho que umas 2 semanas afastadas da igreja, pelo menos de púlpito. Vou colocar nessas últimas vértebras aqui 2 pinos e tirar 2 hérnias de disco, nessa parte de baixo. Diz o médico que eu vou entrar lá, vou ficar um dia e vou sair andando, Só que ele não diz como eu vou sair andando, Se com dor, sem dor, e falou que não é não. Sai da mesa de operação, você toma morfina, começa a tomar morfina. E depois já melhora e
segundo a junta médica, 7 médicos que avaliaram, esse é o caminho, eu estou orando, até lá Deus pode fazer alguma coisa. Não é? Mas eu sempre tive o costume de fazer uma coisa. Quando eu vou operar, ou quando eu vou viajar daqui da igreja, ou quando eu coloco tudo em ordem. As minhas secretárias ficam doidas comigo. Tudo que eu tenho que fazer, eu coloco em ordem. Eu penso assim, se eu for e não voltar, pelo menos a igreja, durante uns 4 meses, ela anda sem a minha presença, sem precisar de nada. Os documentos todos, tudo arrumadinho, ordem de culto, tudo arrumadinho, tudo certinho. Deixo todos os meus documentos, seguro de vida, tudo certinho. Quase que eu falo, se acontecer alguma coisa, tá aí, ó, você vai ficar rica. Com a minha morte, né? Só não quero que gaste com o outro, você vai ficar viúva a vida toda. Né? Mas eu faço isso, sabe por quê? Pela essa consciência de que o tempo é efêmero. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Hoje nós estamos andando, amanhã podemos não andar. Hoje nós estamos falando, amanhã a gente pode não falar. E aí, o que nós fizemos hoje, nós vamos colher no amanhã. E o milagre que às vezes a gente pede a Deus é um milagre que escapa da nossa responsabilidade de usarmos o nosso tempo da melhor maneira possível. Então aqui fica uma reflexão para todos nós que estamos aqui. Como temos usado o nosso tempo. Não é? Nesse momento de vida que você está tendo, na tua idade, no teu grau de maturidade, né? Nas oportunidades que você tem, o seu tempo está sendo bem utilizado? Se não, peça perdão a Deus, redimensione a sua vida. Se está sendo bem usado, parabéns. E continue nesse desejo de cada dia mais fazer um tempo que agradeça e louve ao Senhor e diga, bendiga minha alma ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem em mim. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou pedir ao irmão Júlio que nos eleve a Deus e a irmã Ruth também em oração, especialmente para que Deus nos dê sabedoria no lidar e também nos ajude a ensinar essa nova geração de jovens, de adolescentes, a aproveitar o tempo de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar.